e o que a gente passa no vestiário é confiança. Nós chegamos agora, o grupo tem demonstrado muita entrega no dia a dia, mesmo tendo pouco tempo para recuperar esses atletas aí. A gente tem feito jogos muito competitivos, né? Achei que a maior parte do jogo, mesmo não tendo a bola, a gente teve organizado, correndo poucos riscos. E pós-jogo, é passar confiança para os atletas, que o trabalho continua, eles vêm evoluindo, mesmo tendo derrota, mas os números mostram isso, né, a nossa evolução. Muitas vezes nós não vamos ser o protagonista do jogo, né, as equipes também têm qualidade, também têm investimentos altos, e nós temos uma consciência interna que nós vamos virar essa fase aí. Júnior Rocha, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a sua troca para o segundo tempo do Chay com o Gustavo França. O que você queria mexer no meio campo ali do Guarani, que você não gostou do primeiro tempo, que tentou arrumar para a etapa final? Obrigado. Legal, eu agradeço. O Chay tomou uma pancada forte no tornozelo, e aí no intervalo do jogo já começou a fazer o gelo, né? Esse balde de gelo ali. E o Chay, o que acontece? Essa troca do França pelo Chay é porque o França está fazendo essa função. Ele vem exercendo essa função de beirada na fase defensiva e de meia na fase ofensiva. A mesma função que o Chay estava fazendo, a mesma. E é um atleta que vem treinando bem, cara. E eu preciso dar oportunidade. Eu não posso... E ele vinha entrando antes aqui nos jogos, entrando bem. Os jogos quando o Claudinei estava à frente da equipe aqui. Então foi oportunizar mesmo o atleta que é da função. Oi, Júnior, boa noite. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Ainda é pouco tempo de trabalho, né? Não deu nem um mês ainda, mas já são algumas sequências de jogos, né? Você não conseguiu contar com o elenco todo à disposição ainda, porque são muitos problemas com o departamento médico também, né? Mas nesta primeira impressão, se é que dá para chamar assim ainda, você acha que ainda há muito a extrair desses atuais jogadores, ou as coisas talvez comecem a melhorar mais depois da janela de transferência? Cara, não dá para contar com quem não está aqui, né? Não tem como. Então, assim, eu acho o grupo, e eu tenho a mesma avaliação desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho o grupo com potencial enorme, mesmo com essas perdas ali. Eu sempre levo em consideração, levo como perda a oportunidade para outros atletas, eles estão tendo. Hoje a gente oportunizou de novo o Rafael, conseguimos oportunizar a volta do Leite, né? O França teve mais uma oportunidade, eu acho que isso é importante. O Marlon, né? Então, assim, o Léo voltou a jogar, depois de uma sequência de 2 ou 3 jogos aí. Eu levo sempre como oportunizar os atletas que estão esperando essa oportunidade, cara. E aí sim a gente vai avaliar a questão de performance, posicionamento, porque eu sei que a derrota dói, nos dói demais, ninguém gosta de perder, os atletas estão trabalhando, olha, cara, quem está aqui no dia a dia sabe o quanto há entrega no dia a dia, sabe? Se tu pegar os números aqui, tirando a posse, a gente foi superior ao América. Nós tivemos aqui 14 finalizações contra 12, e sendo que o América é um dos times que é o time que sempre mais finalizou com o adversário. Sendo dessas 14 finalizações, nós tivemos 10 dentro da área. Nós tivemos a oportunidade, depois de 1-0, de fazer 2-0. É mesmo 3 na sequência. Então, assim, desarme, nós tivemos 18 desarme contra 7, então nós estamos competindo. Né? Falta 23, falta para nós contra 3, então a gente está colocando o pé na bola, a gente está disputando. Finalizações no gol, nós tivemos 5 e eles 3. Então, assim, o América é o time que mais finaliza em gol. Né? E essa nossa sequência aí não foi fácil, né? Santos, depois Curitiba, agora o América, são todas equipes aí que desceram da Série A recentemente, estão estruturadas, né? Com a sua base mantida, então nenhum time desmanchou por completo aqui. Cara, o campeonato da Série B, nós não podemos reclamar, nós temos que competir, buscar evolução no dia a dia, que eu acho que tem bastante. A gente melhorou, talvez não pareça por causa dos resultados, mas nós, nos estudando, a gente melhorou a questão de organização, as funções dentro de campo. Estamos precisando um pouquinho mais de sorte aí. Júnior, boa noite. Boa
Boa Matheus noite. Aburad, Rádio Central Campinas. Queria falar um pouco do meio de campo, a sua escolha de permanecer com o Camacho e o Matheus Bueno, principalmente, que são dois jogadores que você está utilizando como titular desde o seu início, nesse curto período, no comando do Guarani. E eu queria saber o que você imagina deste meio de campo do Guarani, porque a gente escuta muito que ainda falta intensidade, a criação efetiva de jogadas que passa muito pelo meio de campo e que também faltaria um primeiro volante mais de marcação. E hoje você tinha à disposição no banco de reservas o Anderson Lente retornando de lesão, o Kaique e também o Léo Santos poderia fazer essa função, além do Lucas Araújo, que ainda não foi muito utilizado. Eu queria saber de você o que você pensa desse meio de campo do Guarani, até porque está utilizando e permanece utilizando Camacho e Matheus Bueno desde que chegou ao Guarani. Obrigado. Então, cara, é como eu falei, né? Sempre que a gente vai escalar a equipe ali, a gente tenta características, principalmente quando tu vai jogar. O Léo, por exemplo, fez o jogo contra o Santos ali, e eu achei que ele teve um pouco de dificuldade nessa questão de propor o jogo. Porque ele é um zagueiro de origem, já faz aquela função ali, mas eu acho que a gente tem que estar um pouco mais ajustado para usar ele ali. O que eu quero dizer com ajustado? Cara, nós precisamos de treino, de saída, de circulação de bola, de superioridade numérica na saída. Então, assim, eu comecei ajustando a parte defensiva ali, e eu, cara, falo sem problema nenhum. A gente não teve tempo de trabalhar essa circulação ainda ali. Recuperação de atletas, sequência, né, de algumas lesõezinhas ali que interrompe um pouco a questão de continuidade no trabalho. E a escolha sempre com convicção de quem está melhor, para exercer aquela função ali. Então, como eu estava falando aqui, se for ver as derrotas ali, são doloridas mesmo, são doídas, mas os números mostram, cara, que a gente foi tirando a posse de bola superior ao América. Parece mentira. Não, perdeu 2-1, enfim, né, aquele gol sofrível ali de pênalti, mas se for ver, a gente foi superior. O problema é que a derrota expõe, né? Expõe opiniões diversas, e eu concordo com vocês, com todas as opiniões de vocês aí, todo mundo tem um pouco de razão. Mas tu está insistindo no fulano, concordo com vocês. Cada um tem as suas convicções, cara, cada um tem a sua maneira de enxergar o jogo. A minha pode ser diferente da tua, da de outros aqui, faz parte, né, cara, e eu tenho que entender isso. Por isso que eu nunca vou discordar assim, não, tu tá errado, jamais vou fazer isso aí. Tem a tua maneira de ver, tá com um pouco, esse meio campo para mim é um meio campo frágil de marcação, tá bom, respeito a tua opinião, acho válido. Mas não acho que a gente vem sofrendo nesse setor. Acho que se a gente faz aquelas 2, 3 oportunidades que a gente teve no primeiro tempo, nós estávamos conversando de outra coisa aqui, né? Tá falando, pô, conseguiu resgatar o fulano, teve uma circulação melhor. Então, cara, é doído demais perder. É terrível. Mas nós estamos numa evolução, parece que não, mas nós estamos numa evolução. E nós vamos continuar insistindo, vamos continuar trabalhando, oportunizar o Araújo em breve, fazer com que o Léo jogue uma outra partida ali de primeiro volante, por que não, cara? O Leite não é primeiro, o Kaique não é primeiro, mas o Araújo é. Por que não oportunizar o menino? Estamos oportunizando o Rafael, estamos oportunizando o França, estamos oportunizando todos. Daqui a pouco é a hora do menino ter uma oportunidade. Concordo com vocês. Tá bom? Júnior, beleza? Boa noite. Você falou dos últimos 3 confrontos contra equipes que caíram, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora o confronto contra o Paysandu vai ser contra uma equipe que não é dessa situação. Queria que você falasse a respeito desse confronto contra o Paysandu. Sempre que eu falo assim, né, Santos, América, não é, porque desculpa, ou, cara, é que o campeonato da Série B ele é difícil, né? Nós vamos para o Paysandu agora, talvez não seja da mesma prateleira, mas é um time que no último jogo fez uma grande partida, né? Uma grande partida contra o Goiás em casa e empatou, né? Mas uma grande partida mesmo, o lado direito deles funcionou muito bem sincronizadas as movimentações, tem o centroavante que é goleador, né, o Nicolas, então assim, é uma equipe muito forte também, só que não tenha dúvida, e o Hélio mesmo falou, né, a questão de investimento, às vezes tu vê que as trocas hoje, por exemplo, do América, vê a qualidade do grupo dos caras, né? A gente confia demais em todos que estão aqui, mas tu vê que o elenco do América é praticamente o mesmo da Série A, né? Jogadores que estavam recentemente na Série A. Então a gente tem que entender esse lado, né? Tem que, todo mundo vê, né? Todo mundo enxerga, né? Agora, mesmo com isso, nós fizemos um jogo melhor. Em termos de número, cara, muito bom. Pena que não veio a vitória, pena que a gente não foi efetivo nas nossas chances de gol.
Isso é a realidade, não tem por que esconder, né? Nós não fizemos um jogo assim péssimo, não, vocês foram pior que o América, não foi assim. Nós nos defendemos bem porque o time deles faz isso com os adversários. Né? Contra o Mirassol, foram 24 finalizações, cara. Hoje os caras tiveram 12 aqui. Então, assim, para neutralizar o América é difícil, a gente tem que ter essa consciência, humildade de saber que o adversário também tem seus méritos, e não só demérito do Guarani. Eu sei que é difícil avaliar isso na derrota, né? O torcedor sofre muito, e nós também sofremos, nós somos os primeiros a sofrer, porque a gente depende disso aqui, a gente vive disso. Mas assim, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Eu prometi aqui no início que o Guarani ia melhorar, cara. A gente melhorou em alguns aspectos e nós vamos melhorar mais. A gente confia demais, mesmo alguns não entrando bem, um ou outro não jogando bem, mas o que faz o atleta evoluir, cara, é seguir uma convicção, né, de treino, jogo, análise, estudo e repetir de novo. E repetir. Futebol é repetição também. Todo esporte de alto rendimento, se for pegar um cara que vai começar a atirar, por exemplo, no alvo, é repetição. E nós vamos fazer isso. Fazendo algumas variações, algumas trocas, mas vai acontecer. Júnior, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com a lesão aí confirmada do Vinícius Cauê, chegou a 9 desfalques no departamento médico para essa partida de hoje, do Heitor também, né? E podendo complicar ainda mais com o Chay, que você acabou de citar aí, que sentiu uma pancada no primeiro tempo. Eu queria saber quanto que essas lesões, né, o departamento médico lotado, atrapalha para a sequência do seu trabalho e se você pretende contar com algum retorno aí para a próxima partida. Cara, a ideia é que algum desses atletas, né, possam vir a retornar, mas assim, a gente tem que respeitar o tempo também, né, de cicatrização, o tempo de recuperação, que ninguém vai forçar ninguém a voltar e logo sentir de novo. Nós temos um departamento médico muito competente aqui, cara, muito competente mesmo. E as questões das lesões, eu tive falando antes com o Enori, antes do jogo aqui, talvez não em números, nos números iguais dos nossos, mas todas as equipes estão com jogadores lesionados aí. Todas as equipes com um grau alto de lesão. Eu posso afirmar para vocês que isso é o nível de competitividade da Série B, cara. Rapaz, estava falando com o Toninho antes do jogo também, como evoluiu a Série B, em termos de competitividade, nível de força, nível de sprint, nível de velocidade, o jogo está muito mais rápido. E ele me falou uma coisa bem interessante, cara. Como aumentou o número de estrangeiros na Série A, abriu essa brecha de vários jogadores desse nível de Série A descer para a Série B para jogar. Então, assim, o campeonato está muito mais difícil, está muito mais competitivo, muito mais intenso. Os números mostram isso. Então, assim, a gente trabalha, não tem como não trabalhar com números. Vocês também trabalham com número de audiência, com número de, enfim, vários números. E está muito mais intenso esse ano aí, né, de outros anos. Então, pode ter certeza que também a contribuição a esses atletas que estão descendo para jogar a Série B, pelo número de estrangeiros na Série A. Interessante, né? Então, assim, cara, é se preparar. Eu acho que a gente, para esse jogo aqui, a gente conseguiu recuperar melhor os atletas, porque quando chega o treinador, muda o estímulo, e isso é estudo também, o índice de lesão aumenta, muda o estímulo, pode colocar na minha conta, não tem problema, o treinador chegou, começou a machucar os caras, né? Mas faz parte. Precisamos trabalhar durante o dia, de vez em quando nós vamos passar um pouquinho do ponto. Essa semana aí já conseguiram segurar um pouquinho mais, né? Alguns atletas que estavam cansados. O Douglas, por exemplo, o Adel, Jefferson. Nível de cansaço, a gente tem uma estrutura formidável aqui que a gente consegue controlar quem tem uma recuperação mais tardia, quem recupera mais rápido. Então, diante disso, a gente vai recuperando os atletas e vai treinando com quem está de fora. Júnior, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Júnior, pegando um apanhado de tudo que você disse hoje, né, você faz uma observação a respeito do poderio ofensivo do time do América, ao passo que também considera uma certa limitação do seu time na hora de circular a bola, né, ainda precisa ter ajustes ali na circulação. Perfeito. Só que o Guarani continua entrando no esquema com 4-3-3, com 2 extremos, um aberto de cada lado, tentando atuar na velocidade. Quando o Guarani se defende, esses 2 extremos vêm na linha de meio campo, né, forma praticamente um 4-5-1 ali, às vezes o João Vitor, inclusive, quase encostando no lateral direito, ok? Perfeito. E quando sai, tenta sair em velocidade. Não seria uma ideia, não sei se de repente o Júnior Rossi já treinou isso de alguma maneira, se isso já passou pela cabeça, e, ao invés de ter os 2 extremos fazendo a circulação, ter um meio campo mais reforçado para ajudar nessa circulação de bola e aí sim tentar sair em velocidade com outros atacantes, se existe uma variação de treino ou se ainda não deu tempo de fazer esse tipo de trabalho, Júnior. Cara,
Eu falei isso no início aqui, que, por exemplo, a parte defensiva, ela é menos difícil do que a parte ofensiva. O grande desafio do treinador é ter essa parte ofensiva mais sincronizada, melhor feita, melhor treinada. Melhor falando, não melhor feita, melhor treinada. E eu confesso para vocês que essa circulação, a saída de bola, para te ser um time mais propositivo, para ter melhor circulação e ter uma posse de bola melhor no campo do adversário, precisa uma saída melhor, uma saída mais apoiada. E, cara, sou humilde e honesto falar, não deu tempo ainda. A gente fez efetivo mesmo treino de saída uma vez só, uma vez. Porque tinha bastante ajuste assim para esse modelo. E a questão dos beiradas é uma forma da gente ficar menos vulnerável. Como eu falei para vocês, imagina, o América Mineiro finalizou 24 vezes contra o Mirassol e hoje eles finalizaram 12 vezes. A gente conseguiu ficar pouco vulnerável. Né? A gente tem que ser um pouco mais efetivo nessas nossas chances criadas aí. O próprio Curitiba, que foi um jogo bem truncado, assim, a gente teve as bolas do jogo, cara. Camacho de fora da área, com o Kaique no final do jogo. Então, assim, a gente vai treinar variações, mas, cara, no momento, eu preciso ajustar e tentar explorar melhor as características do que nós temos à disposição aí. No nosso ponto de vista, é esse modelo aí. Mas não tenha dúvida que nós vamos ter mais variações, cara. Não tem por que não ter, né, se tem características ali. Mas para fazer a função, a equipe criar da forma que nós criamos hoje, se tu ficar fazendo 2, 3 variações, cara, eles vão bagunçar teu time. Eu dou certeza. Tá bom? Boa noite, professor. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Você falou da oportunidade, de um pouco de sorte. Eu falo que o Guarani hoje teve muitos desfalques para você montar a equipe que enfrentou o América na noite de hoje. E se o Bruno Mendes, dentro do seu plano de jogo, com 2 extremos de muita velocidade, seria um jogador ideal para trazer essa sorte para a equipe do Guarani, que é um jogador de finalização e com o seu perfil, com o seu plano de jogo, traz um pouco essa primeira linha defensiva da equipe adversária. Cara, o Bruno é um atleta já com um currículo aí de respeito, né? Então, provavelmente, o zagueiro entra com mais cuidado, mesmo o Paraíso sendo um ótimo jogador, cara. Ótimo mesmo, muito completo. Um atleta que vai evoluir bastante ainda na carreira. E o Bruno Mendes é mais conhecido, obviamente. É um atleta que, cara, medidas as proporções, né? Sempre que tem um 9 mais renomado, o zagueiro tem um cuidado maior, né? É avisado para ele, é estudado isso em cima do adversário, Bruno Mendes. Então, assim, é um atleta importante para o elenco, está se recuperando de lesão, não tenho dúvida que vai ser aproveitado na sequência aí. Mas eu preciso valorizar quem está, né? Então, pô, cara, eu sei que o Rafael é um menino jovem, o Paraíso, mas, pô, eu sou fã, assim, dos guri. Eles são muito dedicados, cara. Muito dedicado mesmo. Falta ainda malandragem, ter um pouco mais a bola, que vai pegando nesse nível mesmo. Então, quando eu digo Santos, América, Curitiba, eu acho que a gente consegue ver mais ou menos o nível que nós estamos também. Não é ruim medir força com esses times, sabe? Então, assim, o Santos lá, 4-1, mas se tu for olhar o jogo, estudar o jogo, as chances que eles tiveram, que foram 7, eles fizeram 4. Aí tu vai ver o Curitiba, foi um jogo de igual para igual. Então, assim, a gente tem, cara, potencial, sabe? Falta, e essa questão da sorte que eu falo, é não bater a bola na mão do Douglas ali, que foi cabecear e ela desviou na mão, sabe? Não foi por um interesse. E também não estou chorando a questão da arbitragem, tem o VAR para ser justo, né? Mas, é muito azar, né? O cara ir cabecear a bola e ela desviar na mão. E o VAR chamado, um lance que a bola nem ia em direção ao gol. Então, assim, eu acho que todos são importantes. O Bruno Mendes vai nos ajudar, não tenha dúvida disso. Mas estou, cara, extremamente feliz com o Paraíso que fez gol hoje de novo. Então, cara, nós temos um elenco bom, vocês vão ver que nós vamos dar a volta por cima. Vocês vão ver. Falou, rapaziada. Obrigado aí, viu? Uma semana abençoada para vocês aí. Valeu.